Momento que é um momento, Senhor Deus, o ápice, melhor dizendo, desse culto. É um momento em que o Senhor fala diretamente conosco por meio da Tua Palavra, através da exposição dela. Te pedimos, ó Pai, que sejamos instruídos, ó Senhor Deus, que nossos corações se conformem a essa palavra, e como um martelo que esmiuça a penha, Senhor Deus, o Senhor esteja quebrando, Senhor, os nossos corações e nos moldando, Senhor, a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que tudo que tem sido pregado e falado, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ser lançado sobre nós, ó Pai. E que não seja algo em vão em nossas vidas, mas que esteja transformando o coração dos Teus servos, os eleitos de Deus. Fica conosco, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios. Provérbios capítulo 13, verso 17. E é interessante porque o que nós acabamos de ler, o que foi pregado no domingo passado e o que vamos falar hoje à noite tem muita relação com Provérbios capítulo 13, verso 17. E diferente do que fazemos anteriormente, de ler todo geralmente a subunidade, começa no verso 12 e termina no verso 19, geralmente nós lemos os versos anteriores. Eu vou ler somente esse verso, até pela perspectiva dele nesse contexto, e a gente vai perceber que ele parece que está deslocado, né, desse texto, mas não está, né? E fazendo uma breve, vamos dizer assim, uma breve revisão daquilo que nós falamos no verso 16. Diz assim o verso 17: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Fazendo uma lembrança do que nós falamos na semana passada, que é o verso 16, e na semana passada, geralmente eu preparo 2 versos para falar, no domingo, são versos que estão ligados um ao outro diretamente. Geralmente eu faço isso, como eu preparei na semana passada o verso 16 e 17, como na semana anterior o verso 14 e 15, mas parece que até por causa do nosso tempo a gente não consegue desenvolver 2 versos, e eu poderia fazer isso se eu quisesse, mas eu gosto de explorar profundamente o que aquele texto tem a nos dizer, né? E aí, por isso que muitas vezes nós ficamos num verso só. Eu gostaria de fazer esse resumo do verso 16, e nesse resumo nós percebermos o que ele disse anteriormente, o que foi dito anteriormente, que no verso 16, e o homem piedoso aqui falado no verso 16, que o provérbio vai chamar de sábio, é aquele que procede com conhecimento e que os seus caminhos mostram que ele segue a instrução divina. O verso 16 vai nos dizer que a pessoa sensata age por meio da sabedoria da palavra de Deus e assim se protege dos perigos em sua vida. O cerne do verso 16 é que o homem prudente, o piedoso, age e vive por meio das instruções da palavra de Deus. O sábio, aqui no livro de Provérbios, é aquele que vive nesse mundo caído de acordo com a sabedoria divina e expressa na palavra do Senhor, nas escrituras sagradas. Por outro lado, o insensato, o ímpio em seus caminhos,
vai espalhando, ou seja, mostrando a sua loucura pela maneira como vive e pensa. Ele expõe o seu modo louco de vida como um camelô que apresenta os seus produtos à vida dos seus fregueses. E aí nós citamos o Provérbios 12:16, que diz assim: a ira do insensato num instante se... Deixa eu pegar aqui, eu não copiei tudo. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Confirmando que essa ideia, né, do louco apresentando, né, à vista de todos a sua loucura, né, a maneira insensata como vive. Então, num momento, num rompante, ele apresenta isso. É o que o verso 16 vai dizer. Mas o insensato espraia a sua loucura, contrapondo-se ao prudente e ao piedoso, que nas situações, nas circunstâncias da sua vida, demonstra sabedoria, demonstra prudência. E aí, nesse contexto, está inserido o verso 17, contexto dessa subunidade. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. E uma coisa que nós precisamos lembrar, que esse verso ele está dentro do contexto dessa subunidade. E qual é o contexto dessa subunidade, esses elementos internos aí, a essa estrutura? Nós já falamos sobre isso. Está a temática de aceitar ou desprezar a palavra de Deus. O provérbio aqui do mensageiro perverso e do fiel parece que está fora de contexto, fora de lugar, mas nós vamos perceber que dessa forma ele sugere que funciona como um exemplo do destino dos perversos e dos cuidadosos. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. A ideia é que os primeiros vão perecer por meio do seu mal, enquanto os outros trarão cura para todos. E a ênfase nossa aqui vai ser ao ministério da palavra, porque é isso que está girando em torno aqui. Na pessoa de Salomão, é um pai que instrui seu filho. Na pessoa da igreja, é Deus falando ao seu povo, o aspecto da igreja. A palavra de Deus está envolvida, a pregação do evangelho está envolvida, e nós vamos fazer essa ligação mais adiante. Mas já diante disso que nós estamos falando, os primeiros perecerão por meio do seu mal, do seu próprio mal, enquanto os últimos trarão cura para todos. Nós vamos perceber dentro dessa temática quantos ministros e igrejas têm destruído e arruinado a vida de pessoas crédulas e incautas, porque não são fiéis ao seu chamado. E aí nós vamos perceber que esse provérbio vai comparar o caráter do mensageiro perverso e a sua desgraça com o enviado cuidadoso e a cura que ele promove na comunidade. É possível, aqui nesse contexto do capítulo, que estejam representando o caráter e os destinos contrastantes das pessoas perversas com aquelas que são confiáveis. E aqui dentro desse contexto também há essa comparação intrínseca de todos aqueles que têm um desejo frustrado ou satisfeito, como nós vimos aqui no verso 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quando nós olhamos para esse verso e as palavras que estão sendo trabalhadas aqui,
Nós vamos perceber que o mensageiro perverso, e aqui nós temos no original racha, que é alguém que é culpado por aquilo que faz, pelos seus atos, ou seja, perverso ou criminoso, alguém culpado de crime, que não se mostra digno de confiança, e o caráter está sendo representado aqui, e prejudica quem o está enviando. E nesse contexto nós vamos perceber, nesse paralelismo, ele vai sugerir que os perversos afligem a comunidade. Afligem, causam destruição aqueles que são alvo da sua mensagem ou aquele que o enviou. Abra Provérbios capítulo 26, verso 6. Veja o que o texto vai dizer. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Por outro lado, nesse paralelismo, nós vamos ver o valor terapêutico daquele que é enviado, daquele que é um enviado confiável, que também vai envolver benefícios para ele próprio. Perceba que nesse paralelismo impreciso, ele diz assim: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel em medicina. Mas a ideia aí é que, ou seja, o mau mensageiro traz doença, traz maldição, traz destruição. O mensageiro fiel, o embaixador fiel, traz cura, enquanto o mau mensageiro, por causa do seu comportamento, por causa da sua falta de fidelidade, traz mal para si mesmo, e o embaixador fiel traz bênçãos sobre si. Por mais que essas coisas não estejam num paralelo absoluto, esse verso, quando apresenta essas realidades, quer mostrar esses dois lados também. E é interessante nós entendermos como era o mensageiro no Antigo Oriente. Eles eram profissionais treinados, seguindo padrões extremamente elevados. Eram hábeis na escrita, nas línguas, e isso por causa das diversas funções exercidas por esses homens chamados mensageiros, como a diplomacia. Muitos deles eram soldados, agentes de inteligência, carteiros, agentes secretos e outros. O mensageiro profissional, ele deveria ser corajoso e ousado, e seu treinamento incluía o estudo de estratégias e táticas militares. Eles eram autorizados a falarem na primeira pessoa em nome daqueles que os enviavam, e tinham de ser exatos e ao mesmo tempo flexíveis dentro das suas negociações. É interessante a gente abrir até um parênteses aqui, eu vou falar isso mais adiante, mas o ministério profético, na Escritura, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, tem esse caráter. A palavra mensageiro no grego é anjos, é ângelos, E nós sabemos, segundo a Escritura, que os primeiros a trazerem mensagens de Deus foram anjos. Aí você vê ali Abraão, você vê os patriarcas, inicialmente. Mas o movimento profético na Escritura, ele tinha esse caráter. E as pessoas reconheciam esse caráter do mensageiro no movimento profético. O texto que nós acabamos de ler era uma profetisa Uda, e os outros profetas eram assim, e ela fala na primeira pessoa. E por que ela fala na primeira pessoa? Porque esse era o comportamento da época. Se você tivesse que escrever uma carta hoje, você é uma secretária, um secretário de alguém, e aí o seu chefe pede para você escrever uma carta para uma determinada autoridade. Aí que você vai, pega lá, rascunha, rabisca o que ele fala,
ele não dita a carta para você. Aí o que você vai fazer? Se você é uma pessoa experiente, né, na sua área, você vai, escreve. Mas se você é aquela pessoa que trabalha com todas essas coisas, ofícios, essas coisas, e às vezes você tem, para quem que eu estou mandando a carta? É para o prefeito, é para o governador. Então, peraí, aí eu vou lá no arquivo, aí pega lá o modelo, olha o modelo, questão ali do destino e tal, como se termina, e você vai e insere a mensagem que lhe foi dada pelo seu chefe dentro daquele padrão, porque é uma comunicação oficial. Se ele pede para você fazer um documento, para alguém de um outro setor da mesma empresa, alguém de igual posição, aí você vai lá, já não é aquele tipo de modelo, é um outro modelo, você vai lá e pega, e tal, e aí coloca, insere aquela mensagem dentro daquela estrutura. Por que eu estou falando isso? Porque o movimento profético seguia esse padrão. O movimento profético no Velho Testamento seguia esse padrão. E eu sempre falo isso quando falo sobre o movimento profético. Às vezes nós vemos isso nas nossas igrejas. O movimento profético, ele não acabou. Ele mudou. Nós não temos profetas hoje. O que se assemelha ao movimento profético no Velho Testamento e do Novo Testamento? É a pregação. Chamam os seminários de escola de profetas. E por quê? Porque existem profetas hoje? Não. Porque o caráter profético no Novo e no Velho Testamento eram homens que recebiam uma revelação especial de Deus, recebiam a palavra de Deus e transmitiam. O que são os pastores hoje? São aqueles que recebem essa palavra que foi revelada, que agora está escrita, e transmitem, expõem aquilo que os profetas faziam no passado. Essa relação direta, de forma extraordinária, ela já não existe mais. Porque o propósito de Deus foi escrever a sua palavra toda, como diz o nosso primeiro capítulo na nossa confissão. Para quê? Para a segurança nossa. Contra as armadilhas e ciladas de Satanás, ela foi escrita. E hoje, não temos a necessidade de ouvir a voz de Deus dessa forma. A forma como ouvimos a voz de Deus é por meio da sua palavra revelada, que nos foi revelada. Então, muitas vezes, como eu já vi isso dentro de uma igreja presbiteriana, lamentavelmente, uma pessoa se dizendo possuída, porque a maneira como ela se comportou parecia uma possessão, e aí você vê a discrepância do que era o movimento pentecostal, o movimento pentecostal nos tempos, e o que era o movimento profético no Velho. Ninguém falava dessa forma, não era tomado por Deus assim, como se fosse como era nas religiões pagãs, e falavam fora de si aquilo que estavam dizendo. Não. Esses homens muitas vezes recebiam essas revelações por meio de visões. Paulo diz que não sabia se ele tinha subido ao terceiro céu ou se ele estava ali na terra mesmo. João, ele sentado ali na sua prisão, ele estava em Patmos, ele tem uma visão arrebatadora que ele não consegue entender se ele está fora de si ou se ele está dentro de, ou seja, se ele subiu aos céus, ouviu, ou se ele estava presente lá, ou se ele estava ali, na realidade ele estava ali naquele lugar. A coisa é tão arrebatadora. Mas quando eles transmitem essa mensagem, às vezes demoram semanas e até anos para que aquilo que eles viram e ouviram da parte do Senhor chegue aos ouvidos da igreja. E esse era o objetivo. Então, se tivéssemos um movimento profético hoje,
entre nós, ele teria que ter o comportamento cultural de alguém que transmite uma mensagem, de um mensageiro, de um carteiro, de um orador, aos moldes da nossa sociedade. Foi assim que aconteceu lá. Os profetas do Velho Testamento tinham o mesmo caráter, tinham o mesmo comportamento de um mensageiro qualquer. Quando um rei queria mandar uma mensagem para outro rei, ele chamava esses homens extremamente preparados e enviavam lá. E quando eles chegavam lá, eles reproduziam literalmente o que o rei tinha dito, na primeira pessoa, porque isso era um comportamento cultural, porque eles estavam dizendo assim: essa mensagem não é minha, é dele. Ele era só um porta-voz. Então ele não traduzia, ele não interpretava. Há quem diga que o grande problema entre as nações é a interpretação dos intérpretes. Ele não traduzia, ele não interpretava, ele literalmente transmitia a mensagem como foi ouvida. E aí, quando nós vemos esse tipo de reprodução, muitas vezes nós somos enganados por um coração crédulo demais, por pessoas que dizem que são mensageiros da parte de Deus, mas não seguiram todo o processo que continua no Velho Testamento, no Novo Testamento, continua até hoje. Como um profeta era escolhido? Deus vinha de uma forma especial e chamava aquele profeta. E a comunidade reconhecia que aquele homem era um profeta, pela mensagem que trazia, pelo comportamento dele. Muitos deles passavam por determinadas escolas, que eram chamadas escolas de profetas. Eram rabinos, eram doutores da lei, eram mestres. Mas alguns eram chamados fora, como Amós e como muitos outros. E hoje nós temos praticamente o mesmo comportamento. Como é que Deus chama um profeta, ou seja, um pregador? É de uma forma sobrenatural também. É o Espírito Santo falando no coração daquele homem. É ele sentindo o desejo por meio do Espírito Santo, de que ele está sendo chamado para aquela obra. Mas não só ele, mas a igreja precisa reconhecer isso. E ele precisa passar por um tempo de exercício, de teste, para que aquela vocação e aquele chamado seja confirmado. E o final, nós reconhecemos um homem verdadeiramente chamado por Deus e fiel à sua missão, quando a sua pregação é fiel à palavra de Deus. É por isso que no Velho Testamento o Senhor vai dizer assim: olha, quando vocês ouvirem um profeta que falarem de alguma coisa que vai acontecer, e essa coisa acontecer, esse milagre acontecer, mas ele disser aquilo que é contrário à palavra, distanciar vocês, não ouça esse profeta. Por quê? Porque o caráter profético não está em fazer coisas milagrosas, mas na mensagem que está sendo trazida. É dessa forma que se conhece um homem chamado por Deus, pela fidelidade dele à palavra, pela sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu vou até citar esse texto, ele diz que é dispenseiro de Deus, e aí ele diz assim, o que se exige do dispenseiro é que seja encontrado fiel. E essa fidelidade aqui é o seu chamado como crente, é o seu chamado
como mensageiro da palavra de Deus. Então, dentro dessa perspectiva aqui do texto, nós vamos perceber que uma vez que o Senhor sustenta a ordem moral, o mensageiro perverso perece, o mau mensageiro se precipita no mal. E como eu falei anteriormente, mensageiro, essa tradução, ela não descreve a série de tarefas desempenhadas pelo malak, que é a palavra no original, que são levar uma mensagem, desincumbir-se de uma outra atividade específica, representar de modo oficial aquele que o enviara. A palavra embaixador na nossa língua seria uma tradução melhor, mais compreensível para nós, para o mensageiro, no contexto do Oriente Médio. Por isso, aqui no verso 17, você tem o mau mensageiro se precipita no mal, o paralelo sinonímico é embaixador fiel. Porque esse mensageiro aqui, que o Velho Testamento mostra, ele se compara ao embaixador dos nossos tempos. Muitas vezes nós comparamos o mensageiro como um carteiro, né? Aquele que leva uma mensagem. Mas ele não é só isso, ele é um representante legal. Ele é aquele que vai transmitir essa mensagem de forma fiel. Ele é aquele que é chamado a fazer negociações, a representar aquele que está enviando. E ele não representa aquele que está enviando na perspectiva das suas necessidades, mas das necessidades e dos propósitos daquele que o enviou. Por isso Paulo vai falar que ele não está, e eu vou citar isso, mercadejando a palavra de Deus. Porque aquele homem, ele não está numa função para benefício próprio. Pelo contrário, o que Paulo vai dizer para as igrejas? Vocês são a glória, nós somos o lixo. É isso que ele vai dizer. Nós profetas, nós apóstolos, somos a escória da igreja, porque somos nós que sofremos, somos nós que passamos necessidade, somos nós que somos perseguidos, para que vocês, para que a igreja esteja bem. Eles são os pastores, e como Cristo, eles devem dar a vida pela igreja de Cristo. Pelo próprio Cristo. Aqui há um jogo de palavras entre mal e mal. No original, uma é derivação da outra. Parece que na nossa língua, essas palavras vêm do latim, as palavras originais elas têm radicais diferentes, se eu não me engano. Eu não lembro direito. Mas você tem aqui um adjetivo e um advérbio. No caso ali do original hebraico, é uma mesma palavra que dela se deriva essas duas. Eu não sei ao certo se isso acontece com a nossa língua, mal e mal. Mas aqui no contexto lá da literatura hebraica há um jogo de palavras e a ideia aqui, né, é sobre esse mal moral e a calamidade que vem sobre esse homem. Ele apresenta esse mal moral e por causa disso sobre si há esse mal calamitoso que vem sobre ele. E aí nós vemos a Escritura falando dos profetas e daqueles que da parte de Deus trazem a sua revelação como mensageiros. E vamos perceber que o caráter desses homens, desses mensageiros, está relacionado à confiança e à integridade moral de cada um. O profetismo lá no Velho Testamento, em Israel,
via o profeta dessa forma, como um mensageiro da parte de Deus. Abra Jeremias capítulo 23, vamos dar uma olhada nisso. Versos de 13 a 16. Olha o que diz o texto da Escritura. Nos profetas de Samaria, bem viam loucura. Profetizavam da parte de Baal. Jeremias 23, 13 a 16. Nos profetas de Samaria, bem viam loucura. Olha a relação que ele faz. Loucura por quê? Eles estavam loucos. O louco está fora de si. O louco é aquela pessoa que foge da realidade. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Ou seja, eles estão fora da realidade porque eles estão profetizando por meio de Baal. Mas nos profetas de Jerusalém, você vê aí, Samaria era a capital de Israel, e Jerusalém, capital de Judá. Samaria se desviou logo no início da separação dos reinos com Jeroboão. Foi um desvio completo. Judá não. Judá permanece, inicialmente. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas: eu que os alimentarei, eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa. O mau mensageiro se precipita no mal, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós vos profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam das visões dos seus corações, não o que vem da boca do Senhor. Há uma diferença aí. Há aqueles profetas que estão na loucura, ou seja, eles estão em outra realidade. Mas há os profetas que estão na realidade, ou seja, eles estão ali se relacionando com Deus. Eles estão ali transmitindo não as mensagens de Baal, mas as mensagens de Deus. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão distorcendo essa mensagem. Eles estão pervertendo eles estão adulterando a palavra de Deus. Quando ele fala cometem adultérios aí, adultérios necessariamente não é o ato, de uma relação ilícita, mas aquilo que eles estavam falando, eles estavam corrompendo a Escritura. Eles estavam distorcendo a palavra de Deus, andando com falsidade e fortalecendo com isso a mão dos malfeitores. E ele está dizendo, esses profetas os enchem de vãs esperanças. Ou seja, quando Ezequiel e outros profetas, Jeremias, estavam dizendo assim: olha, vamos para a Babilônia, vamos nos deixar ser subjugados. Esses outros falam, vamos para o Egito. E o Egito é sempre um retorno a uma vida pecaminosa. Nós não podemos voltar para o Egito. Aquela conversa que nós estávamos tendo. Não tem como voltar para o Egito. Quando saímos, quando recebemos da parte de Deus entendimento e conhecimento, nós não podemos voltar a ter a vida que tínhamos antes. E o Velho Testamento ali, o Pentateuco, ele vai martelar muito isso. Os profetas também ali nos Salmos vão martelar muito isso. Não se volta para o Egito. Voltar para o Egito seria fazer a mesma coisa que o povo ali, a igreja dos Hebreus, estavam fazendo. Quando estavam sendo perseguidos, lá no capítulo 10 ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem.
Eles queriam voltar para o judaísmo porque era mais fácil. Aí ele disse: não, nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos. O crente, o eleito, aquele que foi transformado pela graça, ele não volta ao estado anterior. E aí eles estavam profetizando o seu coração, daquilo que eles estavam achando, eles estavam olhando aquele contexto, eles estavam vendo aquelas circunstâncias, eles estavam dizendo assim: vamos fazer isso. Os olhos deles estavam cegos, cegados, e Deus estava dizendo: não, vocês precisam ir para a Babilônia, vocês precisam ser subjugados para serem disciplinados pelo Senhor, e ali serão bênção na vida daquelas pessoas, e serão bênçãos para vocês também. E olha o que o verso 28 vai dizer desse mesmo capítulo: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Você pode sonhar. É o que ele estava dizendo, você pode sonhar. E o sonho, muitas vezes, estava falando hoje com a Simone, ali no carro, que eu tive um sonho muito estranho hoje, muito louco, Eu até pensei assim, vou interpretá-lo, que nós estávamos num caminhão levando um monte de gente, aí tivemos que dividir aí esse pessoal, tinha um monte de criança, adolescente com a gente, e parece que tinha uma chuva, a água estava alagada, aí eu peguei o outro caminhão, fui dirigir, eu não sabia dirigir caminhão e tal, e aquela coisa toda, aí fui sair, bati não sei aonde, as pessoas olhando para mim assim, a Simone do meu lado apreensiva. Que sonho louco, provavelmente está junto aí um monte de coisa que eu vivi essa semana, chuva e outras coisas mais, que passam na nossa cabeça. Naquele tempo era assim também, os homens sonhavam. Quantas vezes nós não sonhamos com determinadas coisas que nós estamos projetando, e aí sonhamos, por exemplo, uma casa, e aí sonhamos que compramos essa casa, estamos morando nessa casa. Isso não é revelação. E aí ele está dizendo que naquele tempo esses profetas recebiam visão da parte de Deus por meio de sonhos. É isso que Hebreus vai dizer. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, de muitas formas e de muitas maneiras, agora ele nos fala pelo Filho. É a sua palavra. No tempo em que Jesus Cristo estava nesse mundo, não houve revelação, não havia profeta, ninguém recebia revelação da parte de Deus. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso estava ali, a própria revelação, a própria palavra de Deus, o próprio Deus. E no mundo todo não se levantou profeta. O único profeta que você vê naquele tempo é quem? João Batista. E quando o Senhor cumpre a sua missão, a palavra de Deus encarnada, ela cumpre o seu propósito. Agora a igreja está sendo estabelecida. Essas revelações continuam. É Cristo agora que está falando, por meio do seu Espírito, como falou no Velho Testamento, aos profetas e apóstolos do Novo Testamento. A palavra vinha deles, ao ponto de eles dizerem que eles eram o fundamento da igreja. A revelação estava circunscrita a esses homens somente, e aqueles que estavam relacionados ao seu círculo. E quando essa palavra foi trazida, e toda essa palavra foi trazida, ou seja, esses homens recebiam a revelação de Deus, algumas objetivas, diretas, outras não, todas elas estavam fundamentadas no Velho Testamento, porque eles pregavam Cristo por meio das Escrituras, nesse contexto de revelação. Eles falavam das coisas que haviam ouvido da parte de Cristo, que o Espírito Santo estava trazendo ali para eles fresquinha, fundamentados no Velho Testamento. Nenhuma palavra foi trazida no Novo Testamento
que não tivesse o fundamento do velho. Mesmo aquelas que eram novas, mesmo aquelas que diziam que o povo de Deus seria reunido, não seria mais Israel, mas seria tribos, povos e nações. Aí você vai lá no Velho Testamento, você vai ver isso. Em Abraão, em ti farei bendita todas as nações da terra. E aí no verso 28 ele diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Por quê? Porque muitos desses profetas no passado, eles tinham os sonhos conforme as suas concepções, conforme os seus entendimentos, e achavam que aquilo era da parte de Deus. E não era. Eles estavam enganados. Por isso que ele diz: o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Você pode contar o seu sonho. Agora não vem dizendo que isso é Deus que falou no seu coração. Ou seja, melhor, uma revelação de Deus. Porque Deus pode falar ao seu coração por meio de sonhos. Porque Deus pode falar ao seu coração por meio de alguém que conversou com você. E quando eu falo que Deus pode falar ao seu coração por meio de sonhos, da mesma forma que o meu sonho representou determinadas coisas da minha vida que eu vivenciei, esses sonhos podem representar o que Deus está falando com você por meio da palavra de Deus. E não existe nada de sobrenatural nisso. É ordinário. E maravilhoso. Por quê? Porque até nos sonhos também você comete pecado. Quem nunca teve um sonho pecaminoso? E por que eu tenho um sonho pecaminoso? Porque muitas vezes representa o meu coração, a luta que eu vivenciei, o pecado que eu venci, o que eu estou lutando. Certa vez eu estava no seminário, estava fazendo a minha monografia. Eu estava tão envolvido na minha monografia, e o coitado, o meu sparring era o seu Emir. Eu chamava ele para conversar, e eu falava, e ele ficava me ouvindo, falava algumas coisas e tal. E eu estava no finalzinho da minha monografia, e eu estava com uma dificuldade ali, que eu não conseguia resolver. Então eu conversava com ele, falava com Simone, e conversava com os colegas, estudava e lia. E uma semana antes do prazo final, eu fui para a cama dormir, e sonhei que estava conversando, acho que era com o seu Emílio ou com qualquer outra pessoa, e nessa conversa eu cheguei à conclusão da minha monografia. E aí eu fui falar com o meu professor e tal, aí falei para ele, estava sonhando, e a coisa assim, e no meu sonho a minha mente funcionando. E aí ele falou: sabe o que é isso? É o que o Salmo capítulo 1 diz: medita dia e noite. É isso que significa. Isso que você viveu no seu sonho representa aquilo que o Salmo 1 fala. Quando você está meditando na palavra de Deus, você está refletindo, a sua mente está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando na sua mente. E foi assim que você chegou a essa conclusão. Não há nada de sobrenatural nisso. O caráter pode ser, porque abrir os olhos para as verdades do Evangelho é algo sobrenatural, mas é algo ordinário. E muita gente está dizendo, se diz profeta, por nunca ter passado por um crivo atual, para que seja reconhecido como pregador do Evangelho, missionário. Aí recebe um sonho qualquer e diz que é o Senhor quem está aqui no contexto. Até os profetas que recebiam a revelação da parte de Deus, eles deveriam entender o que era sonho, pura e simplesmente, e o que era revelação, o que era Deus falando com eles por meio
do sonho. Uma visão, como muitos profetas tiveram. A Bíblia Pentecostal, na sua tradução, ela tem assim: o profeta que tem sonho, conte o sonho. Eles tiraram essa parte da Escritura. Eles adulteraram essa parte da tradução. E aí o sentido você vai recuperar quando for no original, né? Tá? E por que que eles fizeram isso? Para que a Escritura se coadune com a sua perspectiva teológica, que é errada. E não é meu ver, não. Tá? Não é questão de opinião, não. Errada. É completamente errada, nesse sentido. Abra aí Ezequiel capítulo 3, verso 18. Perceba aí, nessas palavras, esse caráter profético que é apresentado aqui no verso 17. Diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Paulo usa esse princípio como o princípio de um bom mensageiro, de um pregador fiel. E lá em Atos capítulo 20, 26 e 27, ele diz assim, que ele, no tempo em que ele esteve ali em Éfeso, ele pregou todo o desígnio do Senhor e não deixou de admoestar com lágrimas a cada um especificamente. E ele diz: eu estou limpo do sangue de vocês. E por que ele usa essa expressão? Porque ele era um mensageiro, ele era um profeta, ele era um apóstolo. A ele foi dada a missão de pregar o evangelho, aquele evangelho que estava sendo trazido ali por meio do Espírito Santo de forma sobrenatural na vida dele. E que é o que nós temos hoje aqui. A mensagem do apóstolo Paulo está aqui, como a mensagem de Moisés está aqui, porque todas essas coisas não são mensagens de homens, são mensagens divinas. E como sendo mensageiro fiel, eles não poderiam falar da parte deles ou aquilo que eles achavam, mas aquilo que a palavra de Deus estava trazendo, aquilo que Deus estava revelando a cada um deles, e que era de proveito para toda a igreja. Abra Ezequiel capítulo 33, versos 7 e 8. Veja mais uma vez aqui a imagem da atalaia, do mensageiro. Ezequiel 37, versos 7 e 8, diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso o seu caminho, morrerás perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. O que nós podemos dizer de um ministro do evangelho que distorce a mensagem do seu Senhor, que não é fiel quanto ao seu conteúdo e à sua missão? O mensageiro que trata a ordem do seu Senhor dessa forma, ele vai cair no próprio mal, é o que diz a Escritura. E eu gostaria de dar alguns exemplos aqui de maus mensageiros na Bíblia. Abra 2 Reis, capítulo 5, versos 26 e 27. 2 Reis, capítulo 5, versos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: porém ele disse: porventura não foi contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares a prata, tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, bem como, branco como neve, Geazi, moço de Eliseu. O movimento profético em outros lugares dava dinheiro. Aquelas pessoas profetizavam e ganhavam pelas suas profecias, como Balaão. Mas não era assim em Israel. Você vê que muitos profetas saem dali, daquele meio dos levitas,
Os levitas eram sustentados pela igreja. Por quê? Porque viviam daquilo. Viviam do serviço. Mas muitos profetas tinham outras profissões e foram chamados, como Amós, como o próprio Isaías. E foram chamados. Isaías vinha de uma família de profetas. E muitos outros, como o próprio Jonas. Mas usar disso para tirar proveito próprio. Eliseu era um homem simples. E ele vivia como Elias vivia, de doações. Eu não sei ao certo se Eliseu tinha alguma profissão. Ele desde pequeno, desde jovem, ele acompanha Eliseu. Ele é um discípulo de um profeta. E muitos daqueles profetas, eles viviam, recebiam, porque participaram de uma escola de profetas, e era tipo um seminário, vamos dizer assim. Mas nenhum deles ganhava pela mensagem que eles pregavam. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Corinto, porque Corinto não entendeu que deveria suprir aquele que era pastor da igreja, e dar uma situação a ele em que ele pudesse se dedicar exclusivamente ao ministério, não ter a necessidade de dividir o seu tempo com outras coisas. E aí a igreja chega para ele, Paulo fala disso com relação a ele: vocês deveriam me dar os seus bens, porque o que eu dei para vocês, que é a palavra de Deus, é muito mais do que isso. Mas eu não quero. Nessa igreja eu vou viver do sustento que as minhas próprias mãos trazem fora, e eu vou sustentar o meu ministério nessa igreja. E ele fala: e isso eu faço porque vocês não compreendem essas coisas. E eu não quero trazer escândalo por causa da falta de compreensão que vocês têm a respeito de se prover para a vida do seu ministro. Em resumo, é isso que ele fala. E é por isso que ele diz: eu não estou mercadejando da palavra de Deus. É por isso que ele rejeita de Corinto uma compensação financeira pelo serviço que ele faz ali na igreja, por pregar o evangelho. Porque entende qual é a sua missão e por que ele está ali. Veja o que a palavra do Senhor fala em Mateus 25, 26. Abra aí. Mateus 25, 26. Diz assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Essa é a parábola dos talentos. Abra aí também Lucas capítulo 16, verso 1. Disse Jesus a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava defraudando os seus bens. Parábola do administrador infiel. O que essas duas parábolas estão nos dizendo? Essas duas parábolas estão sendo relacionadas à vida cristã, à pregação do reino de Deus por parte dos judeus, ou por parte daqueles que servem ao Senhor, a Cristo. Ela está falando da responsabilidade, do investimento no reino de Deus, da dedicação ao reino de Deus e da fidelidade ao reino de Deus, como crentes e como transmissores da palavra do Senhor.
Veja o que Matthew Henry diz a respeito das más consequências de trair uma confiança. Um mau mensageiro que, sendo enviado para negociar alguma coisa, é infiel ao que o empregou, divulgando os seus conselhos e assim derrotando os seus desígnios, não podendo esperar prosperar, mas certamente cairá no mal de um lado ou de outro tipo, será descoberto e punido, uma vez que nada é mais odioso para Deus e os homens do que a traição daqueles em que se depositou confiança. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, mesmo porque eu vou falar mais sobre isso, a respeito disso. Aqueles que não são fiéis aos seus chamados, eles cairão no mal. Aquele que não é fiel na sua missão, ele cairá no mal. Aquele que distorce a mensagem do seu Senhor, ele cairá no mal. Ele será destruído. Ele cairá em vergonha. Mas veja o outro aspecto, o outro lado. O embaixador fiel é medicina. Ele aqui é um agente terapêutico que traz cura e refrigera aquele que o envia e contribui para a cura de uma comunidade que está enferma. Abra Provérbios 25:13. Olha o que a Escritura diz, eu vou correr um pouco. Com o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam. E essa é o que nós sentimos quando a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus como realmente ela é. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Olha o que ele diz, falando dos pregadores da palavra de Deus, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse pelo nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa era a mensagem que estava sendo trazida por esses que eram fiéis ao seu chamado. E segundo a sequência aqui desses versos, do verso 17, desse paralelo, nós temos aí sugerido que o enviado cuidadoso pode até remediar a devastação causada pelo perverso, pelo mensageiro infiel. E não é isso que a pregação fiel faz? Por meio do Espírito Santo, naqueles que foram alvo de um mau mensageiro, de um mensageiro infiel. É isso. Ela traz cura. Ela traz cura. E aí nós vamos perceber que o sucesso da missão do embaixador depende da sua estabilidade, da integridade e do escrúpulo interiores. Todo o tempo nós estamos vendo aqui o perverso e o justo, o insensato e o prudente. E que essas coisas, já desde o início lá, nos primeiros capítulos de Provérbios, o pai diz assim para o seu filho, que é a fonte, o destino da mensagem: guarda essas coisas no teu coração. Que a palavra de Deus seja uma com você, que haja harmonia, que essas coisas estejam internalizadas em você. E o que nós estamos vendo aqui no caráter desse mensageiro fiel é essa estabilidade, essa integridade, esse zelo interior, fruto de uma habitação da palavra de Deus no coração desses homens. E essas virtudes são virtudes essenciais para qualquer serviço responsável. Abra Atos capítulo 20, verso 27, eu vou correr com os textos. A palavra de Deus vai dizer assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, o zelo e a responsabilidade do apóstolo Paulo,
sabendo que a sua responsabilidade com relação à missão era falar sobre tudo, era anunciar todo o desígnio de Deus, não deixar nada encoberto. Abra 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Abra esse texto, eu vou esperar. Veja o que diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Se você fizer vamos dizer assim, mexida na sua Bíblia, nos capítulos anteriores, você vai ver lá o título da Sociedade Bíblica do Brasil: responsabilidade dos que ensinam. Aí vai falar a sabedoria humana sem valor. Aí lá no capítulo 2, o caráter da pregação de Paulo. Aí ele diz: irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão a Cristo Jesus e esse crucificado. Percebam aí a fidelidade, o caráter daquele que traz a mensagem do Evangelho. Ele não estava preocupado em ostentar, em mostrar que conhecia, que sabia coisa, que sabia original, que sabe filosofia, que sabe dor. A preocupação deles era pregar Cristo e fazer Cristo conhecido na vida daquelas pessoas. E muitos diziam que o apóstolo Paulo tinha uma palavra pessoal fraca. As cartas são fortes, mas a presença dele é medíocre. Abra 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Ele diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, porque muitos estavam fazendo aquilo naquele tempo. Veja Paulo falando a Timóteo que grande fonte de lucro é a piedade, e que muitos têm se aproveitado disso para tirar proveito. Eram homens que estavam pregando o Evangelho e que estavam ganhando com isso. Não é receber um salário, uma côngora para o seu serviço. Eles estavam tirando proveito, eles estavam enriquecendo. Se você olhar aí o verso 14 a 17, você vai ver que Paulo está falando que o Senhor sempre o conduz em triunfo. E se nós pegarmos esse texto e lançarmos lá em Atos, eu não sei ao certo se é o capítulo 13 de Atos, nós vamos olhar para essas coisas com olhos diferentes, porque ali em Atos, eu creio que é 13, Paulo chega num determinado lugar, prega a palavra de Deus e poucos se convertem. Poucos se convertem. E a explicação ali é que foram salvos todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Quando você olha esse texto aqui, nesse contexto do apóstolo Paulo lá, olha o que ele diz: graças a Deus, porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Muitos são inclinados a mudarem a mensagem, a mudarem o formato da igreja, para encherem os seus templos, para que a igreja cresça, para que a igreja tenha uma condição financeira boa, e outros, piores ainda, para que os seus bolsos estejam cheios. Paulo diz: eu não estou mercadejando, negociando essas coisas.
Olha o que ele fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 6. Ele diz assim, estou terminando. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de pureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Quantos pregadores, quantos pastores, quantos de nós muitas vezes não falamos o que nós não deveríamos falar porque não queremos desagradar. Você acha que comigo é diferente? Não, não é diferente. É muito ruim para um pastor chegar para uma pessoa eminente na igreja, e eu estou dizendo que essa eminência é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa conhecida no meio do povo de Deus, é uma pessoa que é uma liderança ali no meio de Deus, você chegar e ter que repreendê-la, ou um amigo. É muito difícil, não é bom, é ruim. Mas quando nós entendemos que nós estamos ali para agradar ao Senhor, e estamos ali para cuidar daquela alma, a maneira como isso acontece é completamente diferente. Não existe orgulho, não existe ostentação, não há um desejo de pisar na pessoa e mostrar que somos superiores ou sou superior, mas é o temor a Deus e a misericórdia na vida daquela pessoa, que se continuar naquele caminho, vai buscar a sua própria destruição. Eu me lembro de um filme que eu vi. Eu não vou dizer o filme. Não vou dizer o filme para depois vocês não ficarem de gracinha comigo. Mas uma situação em que colegas tiveram que, numa narrativa de aventura, um filme de aventura, tiveram que vencer alguns obstáculos, e um desses amigos ia fazer uma coisa, e esse amigo viu que aquilo era errado. Ele se colocou na frente. Ele não deixou. E no final da história, quando todos estão reunidos, chega ali o diretor da escola e fala da atitude de cada um e diz que a atitude daquele foi mais difícil e mais honrada do que todas as outras. Porque você impedir aqueles que você ama de fazer aquilo que é errado e contar com a oposição deles está acima de toda e qualquer coragem. Muitas vezes o pastor vai ter que fazer isso, e principalmente se é um pastor de uma igreja que não é um público de auditório, mas são pessoas que você convive, que você tem amizade, que você tem proximidade. Como isso é difícil. Mas nós não podemos levar em consideração, até mesmo porque essas pessoas muitas vezes vão olhar para você e não vão gostar de você, vão falar mal de você, mas a sua atitude de advertência diante de Deus e olhar com misericórdia essas pessoas que estão caminhando para a sua própria destruição e não percebem isso. Não percebem isso. E aí ele continua, a ponto de desconfiar no Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós,
nem de outro. Que coisa difícil. Que coisa difícil nós não sermos reconhecidos, nós não sermos louvados, porque isso que a gente gosta. A gente gosta de ser chamado do bom, do melhor, do isso. Que bom que isso não é assim. Que bom, muitas vezes a igreja não reconhece o trabalho do pastor. Que bom. Eu não estou falando isso com desdém, não. Eu estou falando isso com realidade. Que bom que muitas vezes, eu não estou dizendo que você não possa elogiar o seu pastor, mas muitas vezes as pessoas são abençoadas pelo pastor e não voltam lá para agradecer. Que bom! Eu não sou Deus. Eu não sou Cristo, que disse para os leprosos: cadê o resto? Se você está agradecendo a Deus e reconhecendo isso diante de Deus, excelente. Cumpriu o propósito. Mas que bom que essas coisas não acontecem. Por quê? Porque eu conheço o meu coração, o Senhor conhece o coração dos homens. E como é bom nós não sermos reconhecidos muitas vezes por aquilo que fazemos. Eu fui militar muito tempo na minha vida. Minha esposa diz que eu sou militar até hoje. Eu acho que sim. Nós tínhamos um dilema que eu até esqueci, né? Porque nunca éramos reconhecidos, e principalmente pessoal de intendência, né? Só era reconhecido quando a coisa não funcionava. Aí todo mundo via. Quando funcionava, ninguém falava. Tinha um ditado, que eu só me lembro do finalzinho, que era a satisfação pelo dever cumprido. Essa era a nossa maior recompensa. Porque muitas vezes os elogios, as honras, elas não representam a realidade. Então, por vezes é preferível receber isso da mão do Senhor, não da mão dos homens. Quando nós olhamos para o contexto aqui, né, do apóstolo Paulo, dos pregadores do Evangelho, da Escritura, um mensageiro fiel, e aí nós olhamos para pastores, pais, os pais se encaixam nisso também. Quantos conselhos errados nós recebemos dos nossos pais? Quantos conselhos errados? Quantos pais, dentro da sua perspectiva de vida, são loucos quando são comparados com o Evangelho? Quantos? E quantos são aqueles que, por conhecerem o Evangelho, por conhecerem a palavra de Deus, trazem cura para a alma da vida dos filhos, dos seus filhos? Isso também toca esses homens, toca também os ministros. E olha que interessante, nós vamos olhar esse contexto aqui, nós vamos perceber que o ímpio e o insensato pode ser um homem a quem atribuímos certa honra em meio ao povo de Deus. Nós acabamos de falar de profetas, de pregadores. Quando no meio cristão, em uma situação de honra, ou seja, como pregador da palavra de Deus, eles se mostram infiéis e insensatos por considerar a palavra de Deus algo sem importância. Porque é assim que somos, quando no meio do povo de Deus a palavra de Deus não é o centro. Não é o centro. Ela não é pregada, ela não é exposta, ela não é lida, ela não é exaltada. E aí você deve estranhar um culto, em um culto onde a palavra de Deus é pouco lida, pouco cantada e pouco exposta. Porque
quando aquilo que serve para a cura da alma é omitido ou relegado em segundo plano, quando a palavra de Deus não é exaltada no meio do povo de Deus. Veja o caso de Josias, achou-se o livro, então estava perdido, não se lia esse livro, o povo não conhecia a vontade de Deus. E aí depois que se leu, houve humilhação. O capítulo seguinte, Josias faz aliança com o povo. Ele é lembrado nos reis de Israel como aquele que fez com que o povo voltasse, não totalmente, mas voltasse aos caminhos do Senhor. Quem faz isso é o Espírito Santo. E quando nós entendemos que essa palavra é o próprio Cristo, e Ele deve ser exaltado, a sua vontade conhecida, e nós sermos confrontados com a nossa realidade, e por isso buscarmos graça e misericórdia que vem dEle por meio da sua palavra, aí nós entendemos por que a palavra é o centro de todas as coisas. O ministério do Espírito Santo é O ministério do Espírito Santo está relacionado à pregação da palavra. É a palavra, por meio do Espírito, que vai transformar, que vai mudar o coração dos homens. E esse é o principal motivo para nós estarmos aqui. Conhecermos a palavra de Deus. E o Deus Espírito Santo trabalha por meio da sua palavra para transformar corações como o nosso. E os instrumentos para isso são todos aqueles que se utilizam da palavra na igreja. Eu estou falando de modo corporativo, porque nós temos essa função no mundo, os nossos filhos, os irmãos que nós temos. Estou falando na igreja. Aqueles que pregam, aqueles que ensinam, eles estão cumprindo essa missão. O ministério do Espírito Santo está sendo executado e exercido. Os pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, pais e mães. Esse é o ministério do Espírito, a pregação, o ensino da palavra de Deus. É por isso que ele vai dizer que o embaixador fiel é medicina. O mensageiro fiel é medicina. E essa verdade, como diz Agostinho, toda verdade é verdade de Deus. Ela vai se expandir para outras coisas, as coisas seculares, de uma simples mensagem, de uma simples transmissão de conhecimento. Por quê? Porque o foco, o exemplo, a imagem é a palavra da verdade. Por isso a Escritura vai dizer que nós vamos conhecer a palavra e a palavra nos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E o Senhor Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e te pedir, Senhor, mais uma vez, que ela esteja, Senhor Deus, sendo construída em nossos corações. Que Cristo, a imagem de Cristo, esteja sendo construída em nós. E assim o Senhor esteja cumprindo o seu propósito eterno na vida de cada um dos eleitos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.